Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta capa para almofada, bem charmosa, mas super fácil de fazer, com fechamento em zíper e acabamento impecável. Bora costurar? Se você está procurando uma capa de almofada charmosa, mas bem fácil de fazer, você encontrou neste vídeo. Eu só usei um tecido, dependendo da escolha do tecido que você vai fazer, é o charme que você vai dar para essa almofada. Então é super fácil, não tem grandes costuras que você tem que ficar fazendo para montar esta capa de almofada. Ela tem um fecho em zíper, mas ele fica bem escondidinho porque eu fiz uma partinha de tecido que fica na frente, então zíper e até mesmo cursor, dependendo do tamanho do seu cursor, vai conseguir ficar ali escondidinho. Nessa almofada também eu te mostrei como fazer um acabamento impecável, mesmo na parte de dentro. A artesã raiz gosta de acabamento interno muito bem feito e impecável. Aliás, você pode aproveitar essa dica para usar em várias outras peças. Para este projeto, eu usei este tecido super delicado e romântico, lindinho, lá do Baratão dos Tecidos, e as minhas amiguinhas têm condições especiais usando o cupom PANICHOS. Bora lá ver então como que eu fiz esta capa de almofada de tecido com fechamento em zíper e acabamento impecável. Materiais utilizados. Esta capa é para uma almofada de 40 por 40 centímetros, 87 por 42 centímetros no tecido de algodão estampado ou qualquer tecido da sua preferência, 42 centímetros de zíper de metro número 3, um cursor. Passo a passo. Vou costurar o zíper à almofada, em qualquer uma das bordas menores. Eu vou fazer de um jeito que o zíper já fica com acabamento. Viro o tecido deixando o avesso para cima. Posiciono o zíper avesso com avesso. Eu alinho a borda do tecido com o zíper. Vou fazer uma costura bem na bordinha, com meio centímetro de margem de costura. Depois de costurar, vinco o tecido na costura e envolvo o zíper com o tecido. Agora sim eu vou fazer a costura definitiva usando o próprio pé calcador para zíper como margem de costura. Com esta costura, eu prendo o zíper ao tecido e também já faço o acabamento da borda do zíper. Pelo direito, eu vou fazer um pesponto para prender tudo no lugar. Ficou assim. Agora eu vou costurar o outro lado do zíper. Avesso com avesso, eu alinho as bordas do zíper e do tecido. Vou fazer uma costura de meio centímetro de margem de costura. Ficou assim. Agora eu vou fazer a costura definitiva. Mas para quem já for experiente, pode pular esta costura. Se você for iniciante, eu sugiro que faça essa costura. Ela vai evitar alguns erros na dobra do tecido e na costura do zíper. Envolvo o zíper com o tecido, virando a peça para o avesso. Tá igual que eu fiz do outro lado. Vou fazer a costura definitiva usando o pé calcador para zíper como margem de costura.
Olha que lindo este acabamento de zíper! Viro para o direito. Esta capa para almofada precisa ter 40 centímetros de altura. Alinho os 40 centímetros da fita métrica com a parte de baixo da almofada. Faço a dobra, cobrindo o zíper até a parte de cima alinhar com a ponta da fita métrica. Prendo com alfinetes. Aqui eu vou fazer uma costura para prender a prega. Por isso que eu disse lá atrás que quem tem experiência pode fazer só essa costura que eu vou fazer. Do outro lado a mesma coisa. Alinho os 40 centímetros da fita métrica com a parte de baixo da almofada. Faço a dobra, cobrindo o zíper até a parte de cima alinhar com a ponta da fita métrica. Prendo com alfinetes. Eu vou conferindo se ao longo da capa da almofada tudo tá com 40 centímetros também. Depois que eu fiz as dobras, eu passei a ferro para vincar essas dobras. É opcional, eu acho que ajuda bastante. Vou alfinetar pegando só o tecido de cima, sem pegar o outro lado. Abro o zíper separando as duas partes. Vou fazer a costura da prega. Nesta minha peça, o zíper já tá costurado, então eu não preciso ficar me preocupando com margem da costura de zíper, a dobra do tecido envolvendo o zíper. Mas se você não fez aquela costura, agora você tem que fazer a mesma margem de costura que fez do outro lado do zíper. E também tem que prestar atenção na dobra do tecido que envolve a lateral do zíper. Como eu já fiz essa costura, eu não preciso me preocupar com isso. Eu vou usar o pé calcador comum e os dentinhos do zíper vão guiar a lateral do pé calcador. Eu desloco a agulha da máquina um pouquinho mais para a direita para ficar mais pertinho da borda do zíper. Ficou assim. Agora que o acabamento do zíper tá pronto, tá na hora de fechar a capa da almofada. Vou colocar o cursor do zíper. Passo o cursor totalmente e coloco de novo. Desse jeito, o cursor fica lá no meio e as duas pontas do zíper fechadas. Como eu tinha passado a capa, as dobras estão bem vincadas e eu não preciso ficar medindo de novo para conferir se tá tudo certo. Pelo direito mesmo, eu vou fazer uma costura de segurança nas duas laterais de meio centímetro de margem de costura. É uma costura de segurança e é importante que ela seja menorzinha. Eu gosto de costurar sempre no mesmo sentido. Na primeira lateral, eu costurei de cima para baixo da capa da almofada. Então, para costurar de cima para baixo na outra lateral, eu viro para frente da capa. Depois desta costura, eu vou refilar a sobra de tecido que está sobrando, sobra de zíper e também de linha.
No zíper é super importante cortar bem rente para não fazer volume na costura definitiva. Daqui a pouco eu mostro. Corto também as pontinhas para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Uso algum objeto de ponta arredondada para empurrar os cantos. Deixo a costura bem na lateral. Mas onde tem o zíper, para não dobrar o zíper e fragilizar o zíper, eu não dobro bem na costura, eu deixo um pouquinho de tecido ali na parte da frente da almofada sobrando. Por isso que eu cortei a sobra do zíper bem rente. No resto da capa, aí sim eu deixo a costura bem na lateral. Na outra lateral, a mesma coisa. E agora eu vou fazer a costura definitiva com 0,75 centímetros de margem de costura. Perto do zíper eu posso dar retrocesso para reforçar a costura. Coloquei uns alfinetes no zíper para ele não abrir durante a costura. Olha aqui como que ficou no zíper, ele não fica dobrado. E eu costuro a outra lateral da mesma maneira. Olha esse avesso se não dá um quentinho no coração. Em nenhuma parte desta capa você vê sobra de tecido, tecido desfiando, tecido sem acabamento, zíper sem acabamento, tudo isso sem nem chegar perto de viés. Zíper e laterais com acabamento perfeito. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Olhe como o zíper fica escondidinho. O ideal é escolher um cursor pequeno para até ele não aparecer. E aí é só colocar aquela sua almofada antiga, velhinha, claro, se quiser fazer uma nova pode fazer, para encher a capa. Uma capa de almofada super fácil de fazer, charmosa só pela própria estampa do tecido, o zíper comum que fica escondidinho e uma peça com acabamento impecável.
Gostou da dica de acabamento? Gostou da capa de almofada e ainda não clicou em curtir? Ainda não deixou o seu carinho nos comentários pra tia Lu? Ai, não acredito. Bora lá fazer tudo isso, se inscrever, ativar as notificações, clicar em curtir, deixar um carinho nos comentários, eu vou amar ler. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo